Tem dias que parece que a vida cria um vazio estranho. Você ora, busca respostas, pede um sinal, e tudo que volta para você é um silêncio pesado, de uma rotina que não muda. As portas continuam fechadas, os sonhos parecem congelados, e aquele sentimento sufocante de estar sendo esquecido por Deus começa a ocupar espaço dentro do peito. É difícil lidar com essa mistura de fé e frustração. No fundo, você tenta segurar a esperança, tenta repetir para si mesmo que tudo acontece no tempo certo. Mas chega um momento em que até essa frase começa a perder o sentido, soa vazia. Dói olhar para os lados e ver pessoas vivendo exatamente aquilo que você tem pedido a Deus há tanto tempo. Gente sendo abençoada, conseguindo emprego, conquistando relacionamentos, realizando coisas que para você ainda parecem tão distantes. O coração vai ficando cansado. E, no silêncio, começam a nascer aquelas perguntas que você nem tem coragem de dizer em voz alta. Será que Deus ainda está me ouvindo? Será que eu estou errando na minha oração? O que mais eu preciso fazer para minha vida, finalmente, começar a acontecer? Mesmo sem falar, a alma sente. Sente o peso de acordar todos os dias com essa impressão sufocante de estar parado, travado, no mesmo lugar. E sabe, muita gente se culpa por se sentir assim. Acha que questionar é falta de fé. Acha que desabar de vez em quando é fraqueza espiritual. Mas a verdade é que Deus conhece exatamente esse tipo de luta que acontece no silêncio da sua mente. Ele entende quando o teu coração chora baixinho. Quando as lágrimas caem no travesseiro no meio da madrugada. Quando você fecha os olhos e, mesmo quebrado por dentro, tenta acreditar, mais uma vez. É nesses momentos que a gente esquece que algumas das respostas mais valiosas de Deus não chegam através de palavras, mas sim no silêncio. E o problema é que quase ninguém ensina a gente a reconhecer quando Deus responde de um jeito diferente. A gente cresceu acreditando que respostas de Deus viriam com sinais claros, datas marcadas, milagres escancarados. E quando isso não acontece, o que aparece no lugar é aquela avalanche de frustração, aquela sensação sufocante de que Deus te esqueceu. Mas, e se aquilo que você chama de silêncio for na verdade uma resposta? E se essas portas fechadas, esses ciclos travados, essa sensação de estar andando em círculos, forem, na verdade, o jeito de Deus te blindar e te preparar para algo que, se viesse agora, te esmagaria? O problema é que a lógica humana aprendeu que bênção é só quando tudo dá certo. Que Deus só responde quando tudo flui fácil, rápido e perfeito. Mas, a palavra revela outra verdade. Salmos capítulo 32 no versículo 8 diz: Eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. Percebe? Antes de abrir caminhos, Deus promete te ensinar. Antes de liberar o que você tanto pede, Ele fortalece tua estrutura interna. Porque bênção sem preparo, vira peso, vira dor, vira armadilha disfarçada de conquista. A gente foca no resultado, e esquece que o processo é parte da resposta. Aquela porta que não abriu? Pode ter sido Deus te livrando de algo que você nem imagina. Aquela situação que exige paciência? Pode estar criando em você a resistência que o próximo nível da sua vida exige. Aquele sinal que você acha pequeno, pode ser Deus te mostrando que Ele está trabalhando, só que de um jeito diferente do que você esperava. Já parou para pensar se o que você chama de atraso, não é só Deus segurando você no tempo exato que te amadurece? Será que aquilo que você interpreta como falta de resposta, não é justamente o início de uma transformação que vai te levar para lugares que você nem imaginava? Fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez a oração que vem daqui a pouco seja exatamente o ponto de virada que seu coração está precisando. E se puder, te peço só alguns segundos. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Isso não é só para fortalecer o canal, é para espalhar essa palavra para quem, assim como você, precisa ouvir isso hoje. Sabe, quando uma porta se fecha na nossa cara, nossa mente entra num colapso interno. Será que eu não sou bom o bastante? Será que escolhi errado? Será que Deus me esqueceu? Essas perguntas batem forte, te rasgam por dentro.
A verdade é que nosso cérebro associa fechamento com rejeição. Se não deu certo, se não aconteceu, é porque tem algo errado comigo, certo? Errado. O que muita gente chama de porta fechada, é Deus dizendo: você não vai entrar aí. Eu te amo demais para permitir isso. Não é castigo, não é descaso, não é abandono, é proteção. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga as armadilhas no caminho. Relacionamentos que te destruiriam. Projetos que iriam sugar sua saúde, sua paz. Portas que parecem lindas por fora, mas escondem dor, frustração e queda. A gente só vê o agora. Deus vê o final. Ele fecha portas que você insiste em abrir, não porque não te ama, mas porque te ama demais para te deixar entrar. Mas sabe qual é o problema? É que a gente acha que silêncio é descaso. E não é. O silêncio é, muitas vezes, a voz de Deus te segurando, te protegendo, te preparando. Aquele emprego que você tanto quis e não conseguiu, aquele relacionamento que desmoronou, aquela proposta que parecia perfeita e sumiu, foram respostas. Mas porque não foram do jeito que você queria, você não percebeu. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 9 diz: o homem pode traçar no coração o seu caminho, mas é Deus quem orienta os seus passos. Você pode planejar tudo, mas só Deus sabe o que realmente é bênção e o que é cilada disfarçada. Enquanto você chora pelo que perdeu, Deus já está lá na frente, organizando um futuro que só você vai entender quando chegar. Mas para isso, você precisa aprender a soltar. Parar de insistir no que não volta. Parar de bater em portas que Ele mesmo trancou. Não é falta de valor. Não é que Deus te esqueceu. É o contrário. É porque Ele te conhece tão profundamente, que Ele prefere te frustrar no agora, do que te ver destruído lá na frente. Deus não se move pela nossa ansiedade, nem pelos nossos argumentos. Ele se move por amor, e por zelo com a sua história. E aceitar isso, é uma das maiores provas de amadurecimento espiritual que alguém pode viver. Toda vez que olhar para uma porta fechada, lembra, não é rejeição. É proteção, é cuidado, é amor disfarçado de, não agora. O silêncio que você sente hoje, é só o intervalo entre o que não serve mais, e o que Deus está preparando para te surpreender lá na frente. Quando você entende isso, o coração até alivia. Não porque tudo se resolveu, mas porque, pela primeira vez, você entendeu que até os nãos de Deus são respostas de amor. E pode acreditar, o que Ele está preparando para você vai valer cada porta fechada, cada lágrima e cada silêncio que você achou que era abandono, mas na verdade, sempre foi proteção. Às vezes, Deus responde de um jeito tão sutil, que só percebe quem está realmente disposto a ouvir. É aquela mensagem que chega do nada, aquele conselho simples, mas que parece ter sido feito sob medida para você. Uma conversa rápida, uma música, um texto que surge no meio do dia e, de repente, parece trazer exatamente a direção que você tanto vinha pedindo em oração. Só que a ansiedade, ela tem um poder cruel. Ela faz a gente ignorar esses detalhes, atropelar os sinais e se perder no meio do caminho. Quando sua mente está ocupada demais querendo saber como tudo vai acabar, você perde a sensibilidade para enxergar o que Deus já está mostrando agora, no meio do processo. A gente quer tanto a virada da página, que esquece de ler as mensagens que Ele deixou nas entrelinhas. Deus fala, mas, na maioria das vezes, o problema não é o silêncio dele, é a distração de quem ouve. A gente ora, pede, clama com tanta intensidade, mas, quando chega a hora de escutar, a mente está ocupada demais com o medo, a ansiedade, a pressa. Isaías no capítulo 30 no versículo 21 diz: e, caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: este é o caminho. Andem nele. Percebe? Não fala sobre gritos, nem sobre sinais espetaculares. Fala sobre uma voz suave, vinda de trás, um sussurro. E só ouve quem se permite desacelerar. A maioria das pessoas quer ouvir Deus em alto e bom som. Quer um sinal tão óbvio, tão inegável, que elimine qualquer possibilidade de dúvida. Mas a voz de Deus, na maioria das vezes, vem na sutileza. Ela se manifesta no desconforto quando você insiste em algo que não é para ser.
naquela intuição que você sente e tenta ignorar, na paz que invade quando você finalmente desiste daquilo que estava te sufocando. O problema é que, na pressa, a gente pisa por cima desses sinais. Como quem pisa em folhas secas no chão, sem nem perceber o que está esmagando ali. Quantas vezes Deus já te respondeu, e você não percebeu, só porque a resposta não parecia grandiosa o bastante? A mente cria uma ideia equivocada de que Deus só fala através de coisas extraordinárias. E, com isso, o coração perde a sensibilidade de perceber o divino escondido nas coisas simples. Talvez, esse silêncio que hoje te machuca, na verdade, nunca foi falta de resposta. Talvez seja só excesso de expectativa. Expectativa por um tipo de sinal que Deus nunca prometeu entregar do jeito que você imaginou. Ele está falando. Só que, enquanto seu foco estiver preso em querer uma confirmação cinematográfica, você não vai perceber que ele já te respondeu. Ouvir Deus nos detalhes exige humildade. Humildade para admitir que, às vezes, a resposta já veio. Mas quem não quis escutar, fomos nós. O problema é que a mente quer controle, quer garantias, quer respostas que anulem qualquer risco de errar. Mas Deus não trabalha no campo do controle. Deus trabalha no campo da fé. E fé é ouvir mesmo quando o som parece baixo. É acreditar mesmo quando tudo parece parado. Sabe aqueles pequenos acontecimentos no seu dia a dia? Aquela palavra que alguém te disse sem nem saber pelo que você está passando. Aquele texto que apareceu do nada. Aquela música que começou a tocar justo quando seu coração estava apertado. Nada disso é por acaso. Cada detalhe é um pedaço do quebra-cabeça que Deus está montando. Cada situação, cada conversa, cada intuição, são pequenas confirmações que Ele envia para quem tem sensibilidade para perceber. Então, talvez, o que você chama de silêncio, seja Deus sussurrando, sussurrando de um jeito que só quem para, desacelera, e aquieta o coração, consegue ouvir. E o que Ele está tentando dizer? Pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Talvez, não seja mais hora de perguntar, Deus, por que o Senhor não responde? Mas sim, Deus, me dá sensibilidade para perceber o que o Senhor já está falando. Quem sabe, a resposta que você tanto espera, não está no futuro, mas já está aqui, no seu presente. Só que escondida nas situações que você não queria viver. E entender isso, pode ser o primeiro passo. Para descansar o coração, para confiar, de verdade, que Ele está cuidando de tudo. E se você sente que essa palavra fez sentido para você, se ela entrou aí no teu peito como um sinal claro, então eu te convido agora para um momento de reflexão. Não uma meditação ensaiada, fria, automática, mas uma reflexão de verdade, daquelas que nascem do fundo da alma. E se essa palavra falou com você, não deixa isso passar em silêncio. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa direção. Isso não é só um comentário, é um ato de fé, um posicionamento espiritual. Porque quando você escreve, declara e concorda, você está, na verdade, abrindo portas no mundo espiritual e dizendo, eu escolho confiar nos teus planos, Deus, mesmo sem entender tudo. E se você sentiu que essa mensagem fez sentido, que ela te alcançou de alguma forma, então não guarda isso só para você. Clica no botão do like, isso ajuda esse vídeo a chegar em mais vidas, em mais corações que estão precisando dessa palavra. E se você deseja continuar recebendo reflexões como essa, que tocam, despertam e curam, se inscreve agora no canal Palavras que Transformam. Aqui, você não vai encontrar apenas vídeos. Vai encontrar direção, fortalecimento, fé e respostas, muitas vezes, exatamente na hora que você mais precisa. Não é só um canal. É uma comunidade de pessoas que escolheram não viver no automático, mas caminhar com propósito, fé e coragem. Que Deus te abençoe, te fortaleça e continue falando com você. Até nas coisas que, muitas vezes, você ainda não percebe. Nos vemos no próximo vídeo.